passageiros pedimos que permaneçam sentados com seus cintos de segurança instalados. Essa é uma medida de segurança operacional. Essa história aconteceu alguns meses atrás, e eu tenho 27 anos. Eu estava no aeroporto com 5 amigos, e todos nós estávamos prestes a pegar um avião para passar a semana numa casa de praia. Nós tínhamos mais alguns minutos antes do embarque, e eu realmente precisava ir no banheiro. De repente, eu fiquei perplexo ao ver uma fila enorme na porta do banheiro. Uma faxineira estava passando por perto naquele momento, então perguntei para ela se havia outro banheiro nas proximidades que não estivesse tão lotado. Ela sussurrou e me disse que ela não deveria dizer para ninguém que havia outro banheiro, porque ele era mais sujo e era usado pelos funcionários. Mas ela disse que faria uma exceção por causa do meu horário apertado. Ela apontou para uma porta e me disse que havia um banheiro atrás dela, descendo uma escada estreita e virando à esquerda. Eu agradeci, pois ela foi extremamente gentil, então eu segui as direções que ela tinha me dado. De fato, atrás daquela porta discreta que ninguém pensaria em abrir, havia uma pequena escadaria que acabava em um corredor muito mal iluminado e estreito. O corredor era tão estreito que se 2 pessoas tentassem passar ao mesmo tempo, uma teria que se encostar na parede. Eu encontrei um banheiro facilmente, e a porta estava extremamente pesada e difícil de empurrar. Além disso, as luzes já estavam acesas dentro do banheiro e estava bem sujo ali dentro. Era evidente que ninguém entrava ali para limpar. O que eu vou contar agora é um pouco constrangedor, mas eu tenho muita ansiedade, e quando eu vou no banheiro em lugares públicos, eu sempre tento garantir que ninguém esteja por perto para me escutar. Depois de verificar que o banheiro estava vazio, eu fui até o corredor e olhei para os 2 lados. Quando eu olhei para o lado esquerdo, havia uma pessoa parada no final do corredor, em uma seção escura, quase sem iluminação. Para ser honesto, aquilo foi uma visão perturbadora. Tudo que eu pude fazer naquele momento foi puxar a minha cabeça de volta para o banheiro e tentar fingir que eu não tinha visto aquela pessoa. Eu entrei na cabine do banheiro e fiquei ali, roendo as unhas por quase 1 minuto, morrendo de medo e ansiedade, pensando na possibilidade da porta se abrir. E é claro que a porta se abriu. Embaixo da porta da minha cabine eu pude ver os sapatos pretos do homem enquanto ele se dirigia para a cabine do meu lado. Ele fechou a porta e então houve silêncio total. Eu não escutei nenhum barulho do homem abrindo o zíper ou sentando no vaso. Absolutamente nada. O meu nervosismo fez a minha vontade passar, então eu percebi que eu não precisava mais ir no banheiro e estiquei o meu braço para destrancar a porta da cabine. E foi nesse momento que eu olhei para cima e vi a cabeça do homem em cima da minha cabine, olhando diretamente para mim. Eu quase tive um ataque cardíaco enquanto os meus gritos ecoavam nas paredes do pequeno banheiro. Eu chutei a porta da minha cabine e corri de volta para aquelas malditas escadas. Eu passei por aquela porta e casualmente voltei andando até os meus amigos. A minha respiração estava muito pesada, mas parece que ninguém percebeu. Eu estava tentando disfarçar e eu não contei para ninguém o que tinha acontecido porque era muito constrangedor. Eu não queria que os meus amigos ficassem me provocando. Nós finalmente pegamos o avião até a praia e todos nós aproveitamos a viagem. Porém, todas as noites durante aquela viagem, a imagem daquele homem assustador ficou assombrando a minha mente. Eu sou um estudante universitário, e já que todo o meu dinheiro vai para a faculdade, praticamente qualquer dinheiro extra já me ajuda. Por causa disso, no meio do semestre, eu decidi arrumar um emprego de meio período como agente de rampa e bagagem no aeroporto da minha cidade. Basicamente, o que isso significa é que eu sou responsável por carregar e descarregar as bagagens do avião. De vez em quando nós temos que transportar o corpo de alguma pessoa, e essa noite em particular foi uma dessas ocasiões. Além disso, estava chovendo. Não era uma chuva fraca, mas um dilúvio, com vários raios que estavam caindo bem perto do aeroporto. O avião com o cadáver tinha acabado de chegar, e para minha grande sorte, o meu gerente me designou como responsável por descarregar ele. Isso significa que eu era a pessoa encarregada de retirar todos os pacotes do compartimento de carga daquele avião. Eu tinha ido na faculdade mais cedo naquele dia e eu já estava bem cansado. Mas aquele era o último avião da noite e, olhando para o lado positivo, não havia muita carga para descarregar. O meu colega Davi levantou a rampa para que eu pudesse subir na esteira rolante e então eu entrei no compartimento de carga do avião.
Eu entrei naquele espaço apertado e me certifiquei de ficar o mais longe possível da caixa que estava carregando o cadáver. Eu era o único ali dentro e tentei sair de lá o mais rápido possível, porque honestamente eu só pensava em voltar para casa e dormir. Embora não houvesse muita coisa que eu pudesse fazer para agilizar as coisas, porque a esteira que carrega as malas se move muito lentamente. A esteira se move lentamente porque a equipe no chão precisa de tempo para escanear cada pacote individualmente. Eu fiquei descarregando os pacotes daquele avião por mais ou menos 5 minutos e então percebi que os raios não estavam apenas se tornando mais frequentes, mas eles também pareciam estar mais perto, sendo que alguns raios pareciam estar bem em cima de mim. Eu estava com fones de ouvido e tentei simplesmente ignorar o barulho, mas foi então que eu ouvi o estrondo mais alto que eu já escutei na minha vida. Era um raio, mas ele estava tão perto que eu literalmente caí de bunda no chão. Quase que imediatamente eu instintivamente olhei para cima, e foi nesse momento que eu vi a cena mais assustadora de toda a minha vida. Lá no final do compartimento de carga do avião, no meio da escuridão, eu vi a tampa da caixa voar para cima. E era justamente a caixa que carregava o cadáver. Agora, o corpo estava de pé. Aquele cadáver estava literalmente em uma posição vertical. E ele tinha se movido com tanta força que a tampa da caixa tinha voado para fora. Em pânico total, eu corri o mais rápido possível pela rampa, enquanto os meus colegas estavam gritando que o avião tinha acabado de ser atingido por um raio. Todos nós entramos de volta no aeroporto e depois de recuperar o fôlego eu expliquei para eles o que eu tinha acabado de testemunhar no avião. Eu nunca vou esquecer a reação dos meus colegas quando eu contei o que tinha acontecido. Eles ficaram totalmente pálidos e com uma expressão facial de puro terror. Depois que a gente ficou uns 5 minutos discutindo aquela situação, o meu gerente foi chamado e ele conseguiu escutar o medo da minha voz. Então ele decidiu que seria melhor se eu fosse para casa. Durante todo o trajeto até minha casa eu estava em estado de choque. Eu não sabia no que pensar. Eu não sabia se aquilo que eu tinha visto era real ou não. Porém, logo depois de chegar em casa, os meus colegas me confirmaram que pelo menos uma parte do que eu tinha visto era real. Um dos meus colegas me mandou uma mensagem dizendo que quando ele entrou no compartimento de carga, a tampa da caixa realmente estava fora, mas o corpo não estava em pé. Eu cheguei a pesquisar na internet se um raio poderia gerar energia suficiente para contrair os músculos de um cadáver, a ponto dele se levantar durante alguns segundos. Mas eu não encontrei respostas para isso. Até hoje eu não sei se aquilo que eu vi pode ser explicado pelo raio. Será que eu estava vendo coisas por causa do cansaço? Será que aquela visão aterrorizante foi apenas um truque da minha mente? Eu sinceramente não faço ideia. De qualquer forma, eu larguei o meu emprego no aeroporto na manhã seguinte. Honestamente, nem mesmo a minha condição financeira era suficiente para me manter naquele emprego. O trauma que eu tinha vivenciado era muito maior do que a minha necessidade por dinheiro. Eu me mudei para os Estados Unidos há 6 anos e eu tenho uma casa em Boston. Mas por causa do meu trabalho, muitas vezes eu tenho que viajar para uma cidade diferente durante o fim de semana. E às vezes eu tenho que ficar lá durante algumas semanas. O melhor jeito para descrever o meu trabalho é dizendo que eu sou tipo um gerente de eventos e, obviamente, isso me força a viajar muito para estar presente em diferentes eventos. A empresa onde eu trabalho, obviamente, paga pelas minhas passagens, mas parecia que eles sempre me colocavam no voo mais barato possível, independentemente do destino. Para falar a verdade, eu até entendo que a empresa estava tentando economizar dinheiro, mas isso muitas vezes me fazia passar por experiências terríveis. Eu certamente já vi algumas pessoas esquisitas durante as minhas viagens, mas para ser completamente honesto, isso não me incomodava muito. Eu sempre pensava que, desde que eu chegasse inteiro no destino, isso era tudo que importava. Pelo menos, era isso que eu pensava na época. Depois de ficar alguns dias em outra cidade a trabalho, eu estava no aeroporto daquela cidade me preparando para pegar um voo de volta para casa. Era um domingo à noite e eu tinha acabado de trabalhar incansavelmente o fim de semana inteiro, e eu já precisava estar no escritório na segunda-feira de manhã. Eu já estava exausto pelo fim de semana de trabalho intenso e eu tive que praticamente me arrastar até o meu portão de embarque. Uma coisa que eu provavelmente já tinha que ter mencionado é que minha viagem tinha uma escala em outra cidade, então eu teria que pegar 2 aviões. O primeiro voo não estava muito cheio, eu estava na janela e só tinha mais uma pessoa na minha fileira. A pessoa na minha fileira era um homem de meia idade que tinha uma aparência normal, exceto pelas roupas que estavam meio velhas e rasgadas.
Eu não estranhei as roupas dele, afinal, qual pessoa em sã consciência se veste bem para pegar um voo barato? Ele acabou puxando um papo aleatório comigo e nós trocamos algumas palavras educadas por alguns minutos. Embora eu só quisesse encostar na parede e dormir, já que eu estava completamente exausto. Eu peguei meu celular para assistir algum vídeo enquanto eu adormecia, mas antes que eu pudesse relaxar, com o canto da minha visão eu percebi o homem olhando fixamente para mim. Honestamente, eu só tentei ignorar. Eu disse para mim mesmo que ele estava tentando olhar para a janela e não para o meu celular. Nem mesmo 1 minuto se passou, então eu pude ouvir o homem resmungar alguma coisa, e parecia que ele tinha dito: "Ótimo, vai me ignorar então?" Isso aconteceu várias vezes, ele não parava de resmungar. Eu comecei a ficar meio nervoso, mas eu me convenci de que ele estava falando sozinho. Eu realmente não queria lidar com gente problemática naquele momento. Porém, eventualmente eu notei que ele estava escrevendo agressivamente em um livro de couro que ele estava carregando. Instintivamente eu comecei a tentar ver o que ele estava escrevendo, e rapidamente eu percebi que a página inteira estava cheia de palavras escritas à mão, tão pequenas que eu mal conseguia ler. Eu forcei a minha visão para entender o que ele estava escrevendo, e foi então que eu percebi que ele estava escrevendo sobre mim. Eu claramente vi que meu nome estava escrito naquele livro. Para falar a verdade, eu nem lembrava de ter falado meu nome para aquele homem durante a nossa conversa anterior. Eu tentei ler mais algumas palavras, mas não conseguia. Elas estavam muito pequenas e longes demais. Aquele estresse tornou quase impossível a minha tentativa de dormir, e eu fiquei muito assustado, assim como qualquer pessoa ficaria na minha situação. Aquela situação estressante continuou até que, finalmente, nós pousamos na primeira cidade da minha viagem e as pessoas começaram a sair do avião. Mas o homem do meu lado não fez um mínimo esforço para arrumar as suas coisas. As pessoas da frente continuaram a sair do avião até que chegou a minha vez de sair, mas o homem não estava se mexendo. Ele apenas ficou sentado com a cabeça baixa, fazendo com que as pessoas atrás de nós começassem a sair antes da gente. Eu criei coragem e falei com ele, explicando que eu tinha outro avião para pegar e que ele precisava sair. Mas ainda com a cabeça baixa e quase sussurrando, ele disse: "Eu vou te seguir. Você não vai sair vivo deste aeroporto." Eu dei uma risada forçada, pensando que ele estava brincando, mas ele soava totalmente sério. Ele finalmente se levantou e me deixou passar, mas quando nós saímos do avião, ficou claro que ele realmente pretendia me seguir. Eu acelerei e comecei a andar rápido, e assim que eu olhei para trás, eu percebi que ele também tinha começado a andar mais rápido. Depois de uns 5 minutos andando depressa, com meu coração batendo rápido, eu cheguei no portão para o meu próximo voo, ainda com aquele homem bem atrás de mim. Eu fui até o balcão fazendo o possível para manter a compostura e expliquei para a atendente que eu não fazia ideia de quem era aquele homem que agora estava parado bem do meu lado. Os 2 atendentes riram, pensando que eu estava brincando, mas depois de ver o medo nos meus olhos, eles pararam de sorrir. Depois de hesitar um pouco, eles pediram para ver os nossos cartões de embarque, e eu entreguei o meu, mas o homem que estava me seguindo também entregou o dele. Os funcionários imediatamente ficaram sérios. Fizeram algumas chamadas e logo depois pediram para que eu seguisse eles. Imediatamente, eles me levaram até a porta de embarque, me embarcaram no avião e fecharam a porta antes que o homem pudesse nos seguir. Eu estava embarcando 10 minutos antes de qualquer outra pessoa. Eventualmente, o resto dos passageiros começou a entrar no avião, e uma mulher que sentou atrás de mim perguntou o que tinha acontecido. Eu contei para ela o que tinha acontecido e foi nesse momento que ela respondeu dizendo: "Aquele cara teve um surto assim que você entrou no avião." E então ela me contou que o homem estava gritando e praticamente arrancando os cabelos, e ela disse que a polícia teve que ser chamada. E eu comecei a achar que ele realmente queria fazer alguma coisa séria comigo. Para mim está claro que aquele cara tinha algum tipo de problema psicológico. Pelo menos é o que eu acho. Eu não posso confirmar isso, já que eu não recebi outras informações sobre o caso. Mas se ele realmente tinha algum tipo de problema, eu só espero que ele tenha recebido a ajuda que ele precisa.